Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia da sexta-feira da segunda semana do tempo comum. A liturgia nos ensinará, a partir da primeira leitura, que ninguém pode frustrar o plano de Deus, o projeto de Deus. Segundo, que Deus dará a vitória para aqueles que não procurar com as suas próprias forças vencer as dificuldades enfrentadas, mas se colocar unicamente em suas mãos. E terceiro, por mais que temos travados batalhas, sendo perseguido, passado por tribulações, no final Deus nos dará a vitória. Estou falando isso para nós olharmos hoje para a figura de Davi, que foi implacavelmente perseguido por Saul, o rei de Israel, porque ele tinha medo que Davi se tornasse rei de Israel. No entanto, era projeto de Deus colocar Davi como rei de Israel. Então, hoje, a leitura nos apresenta exatamente a ação de Deus no coração do homem escolhido para levar o seu projeto avante. Saul estava com 3.000 homens perseguindo de morte Davi, e na hora que ele entrou para uma caverna para poder fazer as suas necessidades, Davi poderia lhe matar. No entanto, o coração do homem temente a Deus hesitou em cometer tal crime. E por isso ele apenas tirou um sinal, cortando o manto de Saul, e depois mostrou para Saul: olha, se eu quisesse te matar, eu teria te matado na caverna. Como é bonito quando nós colocamos a nossa confiança em Deus e vivemos o dom do temor de Deus, ou seja, o temor de ofender a Deus. É claro que Saul era o grande inimigo de Davi. No entanto, Davi sabia muito bem que a vingança não compete ao homem, mas é Deus que faz com que aqueles que têm um coração maldoso, o coração voltado para o pecado, acaba por si mesmo se autodestruindo. Por isso, ao decorrer da história, diante de todos os sofrimentos passados por Davi, no final, a vontade de Deus imperou. Davi se tornou o grande rei de Israel, mostrando assim que o projeto de Deus ninguém pode frustrar. E além disso, quando colocamos nas mãos de Deus as nossas situações, nós conseguiremos em Deus obtermos a vitória sem violência, sem querer vingar-se daquelas pessoas que nos fazem mal. Então, Jesus nos ensina no Evangelho de hoje que ele nos escolheu, como Deus escolheu no Antigo Testamento Davi para reinar sobre Israel. Deus hoje escolhe discípulos para que esses discípulos possam testemunhar a vontade de Deus para o coração do homem. Então Jesus sobe a montanha para rezar e escolhe 12 para que fiquem como discípulos mais próximos, que depois receberão o nome de apóstolos, depois que forem formados por Jesus. Mas, no Evangelho de hoje, o que chama a atenção é para que Jesus chamou os 12. Os 12, primeiro para ficar com ele. Jesus chamou
os discípulos para ficar com ele. Depois, para anunciar o reino de Deus, para proclamar o evangelho da salvação. E depois, para expulsar os demônios. Na verdade, essas três realidades que o homem precisa para se reencontrar com Deus. Quando Jesus escolhe os discípulos para ficar com ele, hoje nós entendemos que ficar com Jesus é ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com ele. Quando diz que escolheu para anunciar o evangelho e anunciar a salvação, é que ele quer que todos os homens se salvem, e aqueles que são chamados a estar próximo de Jesus devem anunciar essa palavra de salvação. E quando diz para expulsar os demônios, é expulsar todo tipo de mal que aflige o homem e o torna infeliz, como expulsar o mal das divisões, dos casamentos, das famílias destruídas, dos vícios, do álcool, da droga e tantos outros que tornam o coração do homem infeliz. Então, iluminado por essas palavras, vivamos aquilo que Jesus nos ensina hoje, que a liturgia nos ensina hoje, trilhando assim o caminho do amor, o caminho que nos conduz à salvação. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.